Olá pessoal, continuando nossos estudos sobre medição de vazão de instrumentos especiais, vamos conhecer hoje o eletromagnético, muito utilizado para medições de vazão de fluidos agressivos. Então ele possui uma rangeabilidade muito grande, ou seja, mede desde vazões muito pequenas, com esses tipos aqui, até vazões muito altas. Pelo diâmetro do sensor dá para ver a dimensão da vazão do qual ele mede. Então temos aqui vários tamanhos, né, de sensores de vazão eletromagnéticos. Então, eles são baseados na lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? Quando um condutor se move dentro de um campo magnético, é produzido uma força eletromotriz proporcional à sua velocidade. Esse é o princípio de funcionamento dos geradores. Então, olha só. O que é um gerador? Eu tenho ali um campo magnético, e eu tenho um condutor se movendo. O que faz esse condutor se mover? A força da água de uma turbina, a força da hélice de uma turbina eólica. Então faz esse condutor se mover dentro desse campo magnético. Então, com isso, nós temos a formação, ou seja, uma geração de uma tensão, conhecida como força eletromotriz, proporcional à sua velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a tensão. Então, os instrumentos eletromagnéticos, eles se baseiam nessa teoria do eletromagnetismo, da lei de Faraday. Então, olha só, a tensão induzida, ela será igual a densidade, ou seja, desse fluxo magnético criado, vezes o diâmetro do detector, ou seja, o diâmetro do sensor, vezes a velocidade do fluido. Tá, então como é que isso funciona? Imagine só esse sensor ultrassônico. O que eu tenho dentro desse sensor eletromagnético, desculpe. O que eu tenho dentro desse sensor eletromagnético? Eu tenho bobinas para formarem o campo magnético. Então eu tenho bobinas na parte de cima e na parte de baixo, que criam um campo magnético dentro desse tubo oco, dentro desse tubo. E do lado, perpendicularmente montado, eu tenho dois eletrodos. Então, olha só, quando eu tenho um condutor se movendo, aqui, ó, quando eu tenho um condutor elétrico, no caso aqui é o fluido, a água, ou seja lá o que for, se movendo dentro deste tubo, ele vai cortar as linhas do campo magnético. E com isso eu vou ter uma geração de tensão nos eletrodos. Eu vou ter uma força eletromotriz captada por esses eletrodos, que será proporcional à velocidade desse condutor dentro desse tubo oco do sensor magnético. Agora, esse fluido tem que ser condutivo, tá? Uma água desmineralizada, por exemplo, eu não consigo medir vazão com esse princípio desse tipo de fluido, porque ele precisa ser condutor. Então eu tenho aqui um transmissor, onde fica a eletrônica do negócio. Ele gera uma tensão de excitação para as bobinas. Então essa tensão alternada, ela vai criar aqui um campo magnético, as linhas do campo magnético, igual esse desenho aqui. E quando eu tenho a passagem do fluido, eu vou ter uma deformação dessas linhas do campo magnético causadas pela passagem desse fluido. Então, essa deformação dessas linhas irão induzir uma tensão nesses eletrodos que ficam montados dentro do tubo também para captar essa tensão gerada. Então, essa tensão gerada pelos eletrodos também será enviado até um transmissor de vazão, do qual vai converter esse sinal, essa força eletromotriz gerada pela velocidade do fluido, cortando um campo magnético, em um sinal analógico de 4 a 20 mA proporcional à vazão desse fluido. Ok?
Outra coisa, ó, serve para medir vazão de gases de ar? Não, não dá para medir vazão de gás, GLP, gás natural ou ar comprimido, não serve, porque o fluido tem que ser condutivo, o fluido tem que ser condutor. Então só serve para medir vazões de líquidos, desde que sejam condutivos. Então, olha o que temos dentro desses sensores. Olha só, já falamos que montados dentro do sensor temos as bobinas para fazerem o campo magnético. E lá dentro eu tenho o eletrodo. Veja que o eletrodo fica montado aqui na superfície interna aqui do tubo. Então a força eletromotriz gerada, ela é captada pelos eletrodos, que são dois condutores instalados na parede do tubo para receber a tensão induzida no fluido. O material do eletrodo vai depender do fluido a ser medido. Pode ser de inox, platina e outros. Ou seja, normalmente o interior do sensor de vazão, ele é feito de um material isolante. Tem que ser, né? Borracha, teflon. É um material isolante, igual falamos. E o eletrodo tem que ser de um material condutor. Então ele pode ser o modelo, ou seja, o material desse eletrodo que vai determinar isso será o tipo do fluido que vai passar aqui. Exemplo, ácido sulfúrico concentrado tem que ser de platina. HF, ácido fluorídrico, platina. Água pode ser de inox, porque o custo desse medidor vai ser totalmente proporcional a o material do eletrodo, platina é o mais caro, e o diâmetro do tubo, onde você gasta mais material para poder fabricar. Então olha aqui que coisa legal. Esses modelos aqui você consegue retirar os eletrodos de forma externa para poder fazer a limpeza. Mas muitos modelos você só consegue fazer a limpeza do eletrodo depois que desmonta o sensor, tá? Então, como todo sensor de vazão, esses medidores precisam seguir algumas regras de montagem. Outros medidores, eles medem com precisão baixa, medem com erro. Já o eletromagnético, gente, muitas das vezes, se ele for mal instalado, ele não mede. Então não é o caso, por exemplo, lá da placa de orifício, que vai medir com erro. Esse não. Esse pode medir com erro, mas também pode simplesmente não medir. Esse caso aqui, ó, é um caso típico que ele não vai conseguir medir, porque para ele ter um bom desempenho, ele precisa de um trecho reto mínimo. Que trecho reto é esse? 10 vezes o diâmetro do tubo antes e 5 vezes o diâmetro do tubo depois. Ok? Então o sentido do fluxo é esse aqui. Ó. Imagina uma bomba bombeando aqui uma água, tem aqui válvulas, curvas, e aqui eu tenho um trecho reto. Se o diâmetro interno do tubo, vamos colocar aqui, vou colocar um diâmetro bem grande, meio metro, ou seja, 500 milímetros, então qual deve ser a distância de trecho reto antes do sensor? 10 vezes o diâmetro. Então, se ele é 500 milímetros, eu vou precisar de 5 metros de trecho reto antes e 2,5 metros de trecho reto depois. Ok? E outra coisa, garantir tubo sempre cheio. Aqui eu tenho tubo cheio? Não. O fluido não vai preencher totalmente a tubulação nesse caso. Nunca instalar em saídas. Então, muitas das vezes, se não tivesse um medidor de vazão aqui, ó, essa bomba estaria fazendo isso aqui, ó, uma tubulação vindo até aqui e subindo. Ah, mas eu preciso medir a vazão desse fluido. Então, eu preciso criar um caminho onde eu consigo sempre ter o tubo cheio. Suponha que a bomba seja desligada. O que vai acontecer? Eu vou ter uma coluna líquida constante nesse trecho aqui. Ó. Aqui não, aqui vai esvaziar, né? Aqui vai escorrer e vai esvaziar o tubo. Então eu vou ter garantido tubo cheio aqui e aqui. Então aqui eu tenho uma boa localização e aqui também uma boa localização, no qual eu tenho trecho reto antes e depois e tenho tubo sempre cheio mesmo com a bomba desligada. Aqui não. Aqui além de eu não ter
tanto trecho reto, eu tenho, em alguns momentos, o tubo vazio quando a bomba desliga. Então, o eletromagnético é muito utilizado para vazões de líquidos corrosivos. Para isso, internamente, ele precisa de que o revestimento seja de Teflon, ok? Então, quais são suas vantagens? Independe da densidade e da viscosidade do fluido de medição, ou seja, qualquer densidade, qualquer viscosidade não vai afetar na medição desse fluido. Ideal, como já falei, para produtos químicos altamente corrosivos, fluidos com sólidos em suspensão, lama, água e polpa de papel. Baixíssima perda de carga, que ele é um tubo oco. Ele não tem nada aqui dentro impedindo ou dificultando o fluido passar. Como se fosse simplesmente um carretel, como se diz lá no linguajar da mecânica. Eu tenho aqui um tubo oco. E tem algumas desvantagens, né, gente? Somente para fluidos líquidos condutivos, nunca para gases. Requer boa instalação elétrica com aterramento. Deve estar no mesmo potencial elétrico do fluido. Isso aqui é muito importante, tá? O aterramento. Nesses sensores de vazão, no flange deles eu tenho parafusos aqui onde eu faço o aterramento desse sensor. Então ele tem que ter contato com o fluido. Como que eu faço para ele ter contato com o fluido? Eu faço um aterramento entre o flange do instrumento com o flange aqui da tubulação. Aí eu consigo manter no mesmo potencial elétrico do fluido. Ok? Até mais.